Olá pessoal, meu nome é Heberton Marinho, sou professor de informática do IFRN Campus Canguaretama. Estou responsável pela disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis e nesse semestre, junto com dispositivos móveis, também há para o quinto período de sistemas para a internet do curso superior, a disciplina de internet das coisas. Então, com essa disciplina, né, o projeto integrador integra essas duas disciplinas e a intenção é utilizar a tecnologia Ionic com a tecnologia de internet das coisas para que se possa fazer uma interação entre dispositivos que vão ser trabalhados com a plataforma Arduino e dispositivos do celular, certo? Então, para isso, né, primeiramente eu gostaria de agradecer aos alunos Pedro Henrique e José Chacon, que fizeram algumas pesquisas, eh, fizeram trabalhos e conseguiram desenvolver uma API, que essa API ele se comunica com o broker, que o broker ele vai servir para ser alimentado com informações dos sensores, dos dispositivos, e a partir desse broker é que o Ionic ele vai poder se comunicar. Então, a intenção é que nós trabalhemos com esse servidor, que esse servidor vai utilizar o protocolo HTTP e a tecnologia de comunicação JSON, né, padrão, né, o formato de comunicação do JSON, e vamos trabalhar com essas tecnologias. Então, para isso, primeiramente, eu preciso que vocês baixem esse arquivo aqui, que esse arquivo é o que será a nossa API, na verdade, o nosso servidor, né, criado em Express, que vai se comunicar com o broker. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é baixar isso. Então, vou fazer o download. É um arquivo de um pouco mais de 1 MB. Então, baixado esse arquivo, nós vamos investigar o que tem nele para poder entender como ele funciona e assim nós podermos trabalhar com o, o Ionic, certo? Então, para isso, eu vou extraí-lo aqui. Então, para criar o projeto na Ionic, eu vou fazer o seguinte: eu já estou nessa pasta aqui, ó, Ionic, certo? E eu vou criar o projeto no Ionic. Para criar o projeto no Ionic, eu preciso ter o Ionic instalado já e configurado. Preciso ter um Node, certo? Preciso instalar o Ionic através do npm. Isso aí já foi visto na disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis. E para criar um novo projeto, eu digito Ionic, Start e o nome do projeto, certo? No caso aqui, o meu projeto ele vai ter o nome de Ionic IoT. Ionic IoT, certo? Ele vai perguntar aqui qual é o framework que eu vou usar o Angular. Ele pergunta aqui qual o template que eu vou usar o template blank, certo? Ele vai fazer agora o download, né? Ele vai fazer as configurações necessárias para o Ionic. Isso pode demorar um pouquinho, dependendo do computador. Então ele terminou aqui a extração. O importante é que no projeto que eu criei do Ionic, tem a pasta API MQTT Node Main, e dentro da API MQTT Node Main tem essa estrutura de arquivos aqui, certo? Então a gente vai mexer nela. Vou agora para o Visual Studio. Então, no Visual Studio, eu vou mexer nesses três arquivos aqui. Na verdade, eu não vou mexer, eu vou explicar, né, esses três arquivos. Então, o primeiro deles é o index.js. O index.js, ele faz o import no server. Depois eu vou explicar isso aqui. Ele tem uma variável, uma constante chamada server, e ele instancia o server na porta 3000. Depois ele chama o server initialize. Então, aqui no server, eu tenho aqui algumas informações, tá? Como eu estou tratando aqui do Express, então importa Express,
body parser, MQTT client, tá? Então depois eu vou olhar aqui o que tem no MQTT client. Então o servidor, ele tem no construtor a porta, e eu inicializo a porta, o servidor, o server vai ser um server do tipo Express, então instancio um Express também. E o MQTT Client, que ele vem daqui, que depois eu vou para lá. Então, quando eu faço a instância, ele chama o construtor. Depois é chamado o método initialize de server. Então, initialize de server, ele vai inicializar o cliente, vai inscrever o cliente, configurar o servidor, né? Esse configure server, ele vem para cá, e configure routes. Então depois tem esse código aqui, que ele coloca o Express para rodar na porta escolhida. Então o Express, né, ele roda o servidor e ele fica escutando o listen na porta, no caso aqui que a porta escolhida foi 3000, certo? Que está aqui no, que é passada como parâmetro. A porta 3000 e ele fica esperando alguma informação, ele fica esperando alguma informação nessa porta, certo? Toda vida que isso aqui funciona, né? Então, o servidor rodando na porta tal. Então, é isso aqui. Então, o configure server e o configure routes, ele vem para cá. Configure server, server use body parser. O body parser dele vai ser o JSON. Então, a gente vai ficar se comunicando através de HTTP, mas o padrão de comunicação vai ser o JSON. Body parser URL encode, também é passado aqui para o servidor, passado dois body passes. Dentro do server também é passado a variável, né, request, response e next. E dentro disso aqui, né, é passado um cabeçalho HTTP para que haja possibilidade dessa comunicação, né, entre dispositivos. E finalmente tem o configure routes. O configure routes, né? Isso aqui é bem importante. O que é isso? Isso aqui é o que vai servir para comunicação entre os dispositivos, entre o Ionic e o broker, certo? Então, esse servidor aqui, ele vai pegar as informações do broker e disponibilizar para o Ionic, certo? E como é que ele disponibiliza? Ele vai disponibilizar através do servidor, e isso aqui é a rota que eu vou utilizar para ter acesso a essas informações. Então, depois eu vou mostrar como é que isso aqui é importante, né? Então, vamos entender isso aqui. Então, theserver.get, então, quando eu pedir uma informação, essa informação vai ser disponibilizada aqui, nesse endereço, que depois eu vou mostrar o que tem a ver isso aqui. E o que vai ser retornado é essa informação aqui, o contexto, certo? Esse contexto, né, ele vai ter uma variável sensors, que vai ter um vetor, e esse vetor vai ter as informações de sensor 1 e sensor 2, onde sensor 1 e sensor 2 são as variáveis onde foram publicadas as informações de um determinado tópico, certo? Então, aqui no caso, né, eu posso escolher um tópico para sensor 1 e um tópico para sensor 2. Quando eu faço a chamada a isso aqui, eu vou retornar um vetor com as informações, no caso dos dois sensores, sensor 1 e sensor 2. Isso aqui é a resposta, né, que vai ser dada. A resposta vai ser esse contexto, certo? Essa é a constante contexto, através do método do padrão JSON. Agora, no caso, se eu quiser uma
a informação de um sensor específico, né, eu posso utilizar essa rota. Então, eu estou pegando aqui apenas o sensor 1. Ou essa rota, eu estou pegando apenas o sensor 2. Essa API também, ela tem uma forma de você publicar informações no broker. Então, essa publicação, ela vai ser através desse endereço. E esse endereço, ele vai receber duas informações, um valor e um tópico, que como você já pode imaginar, eu vou publicar esse valor nesse tópico. Então, para isso, eu uso o MQTT Client, o método publish, onde eu vou publicar o valor nesse tópico. Aqui é apenas para a gente ver no servidor que foi publicado. E essa aqui é uma mensagem que eu retorno para o servidor, só para dizer que a informação foi publicada ok. Certo? Deu certo a publicação. Então, se a publicação der certo, essa mensagem aqui é retornada, né, aos moldes parecidos aqui do get, só que aqui eu estou usando o post. E como eu estou usando o post, eu estou utilizando para publicar a informação no broker. E agora vamos finalmente para o MQTT Client. O que, que tem no MQTT Client? No MQTT Client é importada a biblioteca MQTT. Na verdade, a classe MQTT da biblioteca MQTT. Aqui eu tenho a classe MQTT Client. Para que MQTT Client funcione, eu preciso abrir uma conexão. Lembrando, aqui eu vou utilizar um broker, que ele é um broker padrão, que permite acesso pela internet e independente do laboratório onde vocês estão trabalhando. Porque vocês estão trabalhando num laboratório que tem uma rede local e vocês provavelmente vão acessar através desse endereço de IP o broker. Só que no meu caso, eu estou utilizando esse daqui porque eu independo de laboratório, eu só preciso ter acesso à internet. Além disso, eu tenho aqui duas variáveis, sensor 1 e sensor 2. Então, tenho outra variável aqui, subscribe topics, que são os tópicos que vão ser permitidos que eu possa publicar minhas informações. Então, aqui em server, quando eu crio o cliente, eu chamo initialize. O cliente é criado aqui, né? Então, eu crio o cliente. Então, o construtor é isso aqui, certo? Então, eu tenho aqui o servidor e os dois tópicos que eu criei especificamente para a minha aplicação. Então, depois, né, de criar instanciar o cliente, eu chamo initialize e subscribe. O que que initialize vai fazer? Initialize chama connect, né? Connect está aqui embaixo, certo? Então ele vai conectar o servidor e vai aparecer essa mensagem, conectado com sucesso ao broker. E chama esse configure MQTT loop. Então esse configure MQTT loop que configura MQTT loop, o que que ele vai fazer? Ele vai ficar constantemente escutando, esperando informações do servidor, do broker, certo? Então, se houver alguma informação lá no broker, esse MQTT loop ele vai escutar, vai pegar essa informação através de mensagem e vai mostrar no console a informação que foi publicada lá no servidor, no broker. Caso o tópico seja IFRN sensor 1, aí ele publica essa informação. Publica, no caso, ele mostra no console, certo? Caso seja essa outra,
ele mostra no console. Lembrando que aqui está sendo feita uma conversão dessa mensagem em numérico. Eu poderia escrever uma string, certo? Mas no caso aqui, supondo que os sensores trabalhem apenas com dados numéricos, não com strings, então está havendo uma conversão aqui para numérico. No caso, se você quiser trabalhar com dados tipo string, então você deverá tirar esse number aqui, certo? E fazer outro tipo de outro tipo de transformação de dados, certo? E aqui temos o método publish, certo? Que simplesmente publish vai chamar o client, publish topic value. Então, esse client, ele vem daqui, ele é resultado do MQTT Connect. Esse MQTT Connect aqui, ele vai retornar um, um objeto, que esse objeto possui um método publish. Então, ao chamar esse publish a partir do server, o server aqui, cadê o server? Aqui o server, aqui ó, ao chamar esse método de MQTT Client, o client chama o publish de cliente, tá? Então, basicamente, é isso. Outra coisa interessante a se entender é o seguinte, é esse package JSON. Esse package JSON, ele tem start. Pronto. Ele tem um start aqui. Nesse start, entre as informações que tem aqui, tem um start, que eu tenho aqui node, e ele vai executar isso aqui. Então, eu poderia fazer a execução disso aqui direto no terminal, mas eu vou executar o script, chamando isso aqui. Se houver alguma dependência, né, que não esteja instalada ou que precise ainda, ele vai fazer a configuração e instalação da dependência, como aqui, ó, BodyPass, Express, MQTT, e vai funcionar, certo? Mas já já a gente bota isso aqui para rodar. Antes de colocar isso aqui para rodar, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que instalar, eu sugiro que vocês instalem o MQTT Explorer. Então vocês vão procurar para o MQTT Explorer. Vocês vão fazer o download disso aqui. Deixa eu pegar aqui a versão para Windows. Aqui a versão para Windows, tá? Se for o seu caso. Vocês vão baixar a instalação e vão instalar o MQTT Explorer no seu sistema operacional. Pronto, pessoal. Depois de baixar o MQTT Explorer, tá, a gente vai utilizar ele inicialmente só para fazer alguns testes, certo? Para a gente ver o que está acontecendo, certo? Então aqui, né, para utilizar o MQTT Explorer, eu vou usar essa conexão. Então vou colocar aqui uma conexão MQTT teste, protocolo MQTT, vou colocar aqui o host, tirar esse MQTT daqui. A porta eu não mexo, username, password não precisa, então vou conectar. Pronto, conectei a esse host aqui que eu uso para teste, certo? Que ele é independente do servidor que está lá no IFRN. E eu vou publicar aqui alguma coisa, certo? Essa coisa que eu vou publicar em um desses dois tópicos. Então, eu vou escolher esse primeiro tópico. Sensor 1, escolher aqui rol. Eu vou colocar aqui um número, 53, publish. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou executar o meu servidor. Para executar meu servidor, do jeito que está aqui, eu vou abrir com command.
comando do Windows. Eu vou entrar nessa pasta aqui, API MQTT Node Main, cd API MQTT Node Main, e vou dar o comando npm start. Pronto, então aqui eu inicializei meu servidor, certo? Eu me inscrevi nesses dois tópicos, FRN Sensor 1 e FRN Sensor 2. Agora eu vou aqui e vou publicar 53. Percebam que apareceu aqui 53, certo? Umidade é referente ao sensor 1. E eu vou botar aqui sensor 2, vou botar outro número, 98, certo? Então, então aqui o nosso servidor está funcionando e está mostrando o resultado, né, dos valores publicados no IFRN Sensor 1 e IFRN Sensor 2, ok? Só para ficar mais coerente aqui, eu vou dar um stop aqui no meu servidor, tá? E na saída aqui, ao invés de colocar umidade, eu vou colocar sensor 1 e aqui sensor 2, certo? É, na API que vai estar no GitHub já vai estar ok, sensor 1 e sensor 2. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou publicar, tá? Eu vou executar novamente. Ok, agora eu vou publicar aqui no sensor 2, vou botar aqui 60. E eu vou botar aqui no sensor 1, 18, ok? Então, está publicando, ótimo. Então, só relembrando, tá? Esse cliente MQTT Client, ele vai se comunicar com o broker e o server vai ser um servidor que vai se comunicar com o Ionic. Então, o MQTT Client, ele pega a informação do broker e o server, ele envia, disponibiliza a informação, ela é a API que disponibiliza a informação para o Ionic.